Vamos orar? Isso. Amém. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar. Senhor, muito obrigado por aquilo que fazes em nós e por aquilo que fazes através de nós. E nesta hora, Deus, nós queremos agradecer-te, Senhor, porque tu és um Deus que não para de agir em favor daqueles que te amam, Senhor. Muito obrigado pelo Pai bondoso e misericordioso que és, pelo amor que nos tens, Senhor. E muito obrigado, Deus, por aquilo que tu tens feito, estás a fazer e vais continuar a fazer na nossa vida, Senhor. Nós te amamos muito e nesta manhã temos declarado que somos teus filhos, tu és nosso Pai, que nós sabemos de quem somos, nós somos teus, do que vale uma vida sem a tua presença, do que vale uma vida sem ti, do que vale uma vida sem estar íntimo de ti, Deus. Tu és tudo, Senhor, tu és tudo. Pai, muito obrigado porque concedeste a cada um de nós o privilégio de sermos chamados teus filhos e de pertencermos a um reino que é tão cheio de luz, tão cheio de bênção, tão cheio de paz, tão cheio de amor, tão cheio de perdão, tão cheio de coisas boas, Deus, e que todos nós desejamos para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque não tens o teu braço encolhido, mas o teu braço está estendido para nós, está estendido para nos guardar, para nos proteger, para nos auxiliar, para nos abençoar, para nos fazer prosseguir, para nos conduzir, para nos encaminhar, Deus. Muito e muito obrigado. Que nesta manhã, Senhor, a palavra que tens para o teu povo, que tens para nós, Pai, que ela possa fazer-se luz dentro de nós e que o teu Espírito Santo vá amolecendo não só o nosso coração para recebermos a tua palavra, Deus, mas vá também transformando o nosso interior, renovando o nosso interior, refrescando o nosso interior, ó Deus, e modificando a nossa maneira de ser. Muito obrigado, Deus. Para a honra e glória do teu nome te agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Eu hoje gostava de deixar convosco algo que tem fervilhado aqui um bocadinho cá dentro. E eu vou partilhar uma pequena parte, apesar de no próximo domingo nós não fazermos a continuação, será uma outra mensagem. Mas eu hoje gostava de deixar com vocês algo muito especial. Vocês nunca me viram falar muito acerca do tempo em que nós estamos a viver nesta pandemia da Covid-19 e de toda a mutação genética que já aconteceu desse vírus e tudo o que já veio do primeiro vírus que apareceu. Mas eu sei que nós vivemos um tempo de muita insegurança, ou seja, o mundo vive um tempo de muita insegurança, de muita instabilidade, né? As pessoas andam muito preocupadas com a vida delas, como é que vai ser o futuro delas, como é que vai ser o trabalho, se vão ter trabalho, se não vão ter trabalho, se vão ser despedidos, se não vão ser despedidos, não é? Se têm dinheiro, se não têm dinheiro, e se não têm dinheiro, como é que vai ser em relação ao pagamento das responsabilidades mensais que cada família tem, como é que vai ser com as crianças, vai começar um novo ano letivo, qual é a segurança que nós temos de enviar os nossos filhos para a escola, para a creche, para o colégio, para o infantário, enfim, não é? Então há uma quantidade de coisas que nos preocupam e que preocupam o mundo e as famílias e as pessoas acerca dos tempos em que nós estamos a viver. São tempos de muita mudança, nunca mais nada vai ser igual àquilo que era antes do confinamento, da quarentena. Tudo está a ser diferente, ok? E para nós também é um desafio muito grande, para o mundo inteiro. Escutem, não é só para nós, não é só para a nossa igreja, não é só para o nosso país, mas é para o mundo inteiro. O que aconteceu foi um desafio muito grande para o mundo inteiro, em todas as suas vertentes. E isto implica que o grande desafio que nós também temos de enfrentar é o desenvolvimento, a evolução, o crescimento e acompanharmos o que está a acontecer na sociedade, que é positivo, o que é positivo, tá bom? O que é negativo é suposto nós darmos uma resposta para aquilo que é negativo, para que o povo de Deus possa proclamar Cristo e Ele possa fazer-se conhecido e nós possamos, como dizíamos no domingo passado, ser testemunhas fiéis daquilo que Jesus é, ok? Mas nós vivemos num tempo complicado. Mas também não é só o tempo complicado em que nós vivemos. Muitas vezes na nossa vida nós já tivemos situações onde a gente disse: Deus, está difícil, está complicado, eu não consigo entender com os meus filhos não se conseguem entender connosco, eu não consigo entender com a minha esposa não se entende comigo. Há um fosso muito grande entre mim e os meus amigos, entre mim e os meus familiares. Eu não consigo entender-me no meu trabalho, com o meu negócio. Às vezes não tenho vontade de ir à igreja, às vezes eu sei que tenho que buscar Deus, mas às vezes também não apetece. Há uma quantidade de coisas que ao longo da nossa vida nós já sentimos muitas vezes e nós colocamos uma pergunta muito interessante. No meio de todas as dificuldades da nossa vida, no meio de todas as tempestades da nossa vida, no meio de todas as situações difíceis da nossa vida, no meio de tudo aquilo que quer deitar-nos por terra, nós perguntamos muitas vezes: Deus, onde é que tu estás? Deus, onde é que tu estás?
E eu gostava que nós pudéssemos responder a esta pergunta nesta manhã. Não é uma pergunta de fácil resposta, mas eu gostava que nós pelo menos dessemos aqui meia dúzia de pinceladas para respondermos a esta questão que todos nós colocamos, já colocamos e ainda hoje colocamos em algumas situações da nossa vida. Ok? Então, nós para respondermos a esta questão, eu gostava que nós fizéssemos uma viagem até há 2000 anos atrás, na Palestina, numa janela de tempo de 3 dias, em que Jesus morre e ressuscita. Então, e se a gente for a essa janela de tempo, nós vamos encontrar a resposta para a pergunta que hoje nós colocamos, onde é que Deus está? Sim, e eu vou-vos explicar o seguinte. Vamos ler 1 de Pedro 3, 1 de Pedro no capítulo 13 e no versículo 18. E diz assim: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, ou seja, Jesus foi crucificado, ele que era justo, por todos aqueles que eram injustos. E ele era o único justo na realidade que existia. Com o propósito de conduzir-nos a Deus. Então, Cristo foi sacrificado uma única vez. Quando um dia Jesus vier para nos levar para a glória, o mundo não se vai repetir outra vez. Não vai haver outra vez uma queda, não vai, porque se Jesus veio uma vez, só veio uma vez. Ok? Porque eu sei que há muitas teorias que dizem, e se no céu, quando Jesus vier, voltar a acontecer a mesma coisa? Jesus não tem um segundo filho unigênito. E a Bíblia diz que ele só veio uma vez. Ok? Então, nós vamos ter paz na eternidade. E não vamos estar preocupados que pode haver outra rebelião ou o que quer que seja, porque Deus está no controle de todas as coisas. Agora, Jesus, que era justo, morreu por causa dos injustos, para que ele pudesse levar o pecado dos injustos. E, morto, de facto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Então, isto na realidade foi o que aconteceu no dia 1 e no dia 3 da crucificação e ressurreição de Jesus. Mas e o que é que aconteceu no dia 2? Vamos pensar um bocadinho nesta manhã. Aconteceu algo no dia 1 que nós sabemos, aconteceu algo no dia 3 que nós sabemos, mas o que é que aconteceu no dia 2? E se nós soubermos o que é que aconteceu no dia 2, nós vamos encontrar uma resposta à nossa pergunta desta manhã. Deus, onde é que tu estás? Em tantos momentos da minha vida. Então, sexta-feira, dia 1, Jesus morre às 3 da tarde, todos nós sabemos o percurso dele, foi traído, noite de Páscoa, ele é traído, ele é levado pelos guardas, sexta-feira ele é levado diante de Pilatos, é julgado diante de Pilatos, pegam em Jesus, batem em Jesus, humilham Jesus, zombam de Jesus, espancam Jesus, dão cabo do seu corpo e depois levam-no à cruz e ele morre. E quando ele morre eram 3 da tarde. Eu não sei se vocês têm este conhecimento ou não, mas o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Para os judeus, o dia começa no pôr do sol de cada dia. Enquanto para nós começa à meia-noite e vai da meia-noite à meia-noite, no calendário judeu vai desde o pôr do sol até o pôr do sol do dia seguinte. Ou seja, na realidade, sexta-feira tem 2 dias. Até às 8 da noite, sensivelmente entre as 7, 7 e meia, 8 da noite era o pôr do sol. Vamos imaginar que eram 20 horas da tarde para nós podermos ser mais específicos. Às 20 horas o pôr do sol acontecia e às 20 horas desse dia começava o outro dia. Ok? Então Jesus morre às 3 horas de sexta-feira e das 3 da tarde até às 20 horas, existe ali um período de 5 horas em que Jesus está morto. E o que é que aconteceu nessas 5 horas em que Jesus esteve morto? Nós chegamos ao terceiro dia e todos nós sabemos que no terceiro dia o que é que aconteceu? O Espírito Santo entra com todo o seu poder e ressuscita Jesus dentre os mortos. E Jesus volta à vida. Por isso é que faz sentido este Jesus na nossa vida. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele seria exatamente igual a qualquer outro homem bom que morreu, mas não ressuscitou. Mas Jesus tinha que ser diferente. Então ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós sabemos o que aconteceu no primeiro dia e nós sabemos o que aconteceu no terceiro dia. Sabemos que das 3 da tarde às 20 horas, nós sabemos que houve ali uma janela de 5 horas de tempo em que nós não sabemos o que é que aconteceu. Mas se o calendário judaico também diz que do pôr do sol ao pôr do sol é considerado um dia,
Então vamos lá fazer contas. Sexta-feira, às 20 horas, começa o dia de sábado e às 20 horas de sábado começa o domingo. Portanto, não é de admirar que quando a Bíblia diz que quando Maria e quando elas foram ao sepulcro, elas foram ao raiar do dia. Ao raiar do dia não era de manhã, como a gente conhece o nosso domingo. Eram naquelas horas, 2 ou 3 horas depois das 20 horas, porque o dia começava às 20 horas de sábado. Então, domingo começava às 20 horas de sábado. Agora, o que é que aconteceu nas 5 horas entre as 15 da tarde e as 20 horas? Porque a gente tem que pensar que o sábado era sagrado. Então, nós não sabemos de nada do que aconteceu após a morte de Jesus até à sua ressurreição. Mas a gente precisa de saber o que é que aconteceu aí. Então nós respondemos a esta pergunta. Então, no dia 1 Jesus morre e no dia 3 Jesus volta à vida. Todos os evangelhos, vamos falar do dia 2? Todos os evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram as 4 testemunhas oculares que escreveram todos os acontecimentos da vida de Jesus. Todos os 4 evangelhos nos falam do que aconteceu no dia 1 e no dia 3, mas só Mateus nos dá uma pequena indicação do que aconteceu no dia 2. Vocês podem ler isto em Mateus 26, 27, 28, ok? E o que é que aconteceu no dia 2? A Bíblia diz em Mateus de que os mesmos que levaram Jesus a julgamento, ou seja, os líderes espirituais da época, os líderes das comunidades judaicas, os fariseus, chegaram no dia 2 ao pé de Pilatos e disseram: olha Pilatos, nós temos uma sugestão para te fazer, e a sugestão que nós temos para te fazer é esta: nós precisamos assegurar-nos de que o Cristo que os judeus dizem que vai ressuscitar no 3º dia, não ressuscite. Então, nós queremos te pedir para que tu possas selar o túmulo e para que tu possas enviar guardas para guardar o túmulo, que não vá, como diz o português, às vezes o dia apetecê-las. E assim o prejuízo deste acontecimento seria pior do que o primeiro acontecimento, que foi a crucificação dele. E Pilatos disse: ok, então vocês têm autorização para fazer isso. E eles fizeram isto. É a única coisa que fala acerca do 2º dia. Agora, Jesus fez coisas incríveis e agora ele estava no silêncio. Agora vamos pensar um bocadinho. Na nossa vida é verdade ou não é verdade que nós passamos por estes tempos de silêncio, e são nestes tempos de silêncio onde nós perguntamos onde é que Deus está. Eu faço uma pergunta: nós temos promessas de Deus na nossa vida ou não? Temos. Nós temos bênçãos de Deus que nos querem alcançar, sim ou não? Sim. Que nos perseguem? Sim. É verdade que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias na nossa vida? É verdade ou não? Sim. É verdade que Deus tem planos para nós? Sim ou não? Sim. É verdade que se nós sonharmos os sonhos de Deus, eles realizam-se na nossa vida? Sim. É a propósito de Deus nós vivermos a nossa vida abundante e mais que abundante? Sim. Todos nós sabemos essas coisas, todos nós sabemos o que a Bíblia diz a nosso respeito e que Deus tem para a nossa vida. E eu faço uma pergunta: se nós sabemos isso, isso é o nosso 3º dia. É quando a gente consegue alcançar o que Deus tem para nós. Mas muitas vezes, para nós alcançarmos o que Deus tem para nós, passamos por tempos de dificuldade, passamos por tempos de tribulação, passamos por testes. E isso faz-nos crescer, faz-nos amadurecer e faz-nos chegar com outra segurança e confiança àquilo que Deus tem para nós. Porque sabem, nós não conseguimos alcançar nada do que Deus tem para nós se a nossa confiança e a nossa esperança e a nossa fé não forem depositadas nele. Eu posso alcançar coisas segundo o meu braço, mas se é segundo o meu braço, a minha confiança não está em Deus. E nas coisas espirituais, ou confiamos em Deus e temos fé nele, ou então a força do nosso braço não nos leva lá. Porque se o reino é espiritual, não é pela força. Então todos nós também temos esta janela de tempo na nossa vida. Muitas vezes sabemos, chegamos ao nosso oásis, chegamos àquilo que Deus tem preparado para nós ao longo da nossa vida, mas nós passamos um processo para lá chegar. Mas enquanto o processo está a acontecer e estamos na expectativa e à espera de que aconteça o que nós queremos que aconteça na nossa vida, durante esse períodozinho que é o dia 2, nós perguntamos: onde é que Deus está? Porque muitas vezes o silêncio incomoda-nos. Eclesiastes 3:1 diz: para todas as realizações há um momento certo
Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então, tempo é uma coisa que existe sempre entre o dia 1 e o dia 3. Se calhar nós hoje estamos aqui e todos nós estamos a passar por um dia 1, à espera que venha o dia 3. Mas essa espera é o tempo que Deus tem determinado debaixo do céu para que todas as coisas aconteçam quando Ele quiser. E isso custa-nos. Apesar de nós perguntarmos, Deus, onde é que tu estás neste período? Parece que nada acontece. O silêncio incomoda-me, Deus. Onde é que tu estás? Que não ages, que não fazes? Parece que não estás presente. Mas Jesus, quando morreu na cruz, Jesus também teve um dia, mais 5 horas, aproximadamente 29 horas, no silêncio. Já pensaram nisso? Onde é que Deus estava nessa altura? Então, eu posso-vos trazer 4 aspectos para responder essa pergunta. Há mais, mas eu vou só falar de 4 aspectos e vou pincelá-los, está bom? E vou terminar. Não quer dizer que vai terminar daqui a 5 minutos, está bem? Primeiro aspecto para responder à nossa pergunta. Deus está perto. Pastor, isso é muito vago. Deus está perto. Quando tu achares que nada está a acontecer, quando tu achares este tempo de silêncio na tua vida, onde parece que Deus não está, onde é que Ele anda? Eu gostava que nós pudéssemos saber que Deus está sempre perto. Ou não se chamasse Jesus Emanuel, Deus connosco. Então Deus está sempre perto. Até porque, pensem comigo, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro ver Jesus, vocês acham que aquelas mulheres estavam a 50 km de distância do sepulcro? Se vocês continuarem a ler a passagem dos Evangelhos, vocês vão perceber que quando elas chegaram ao pé dos discípulos e disseram aos discípulos que a pedra tinha sido rolada e o sepulcro estava vazio, Pedro e João o que é que fizeram? A Bíblia diz que eles foram a correr para o sepulcro. Ora, se eles foram a correr para o sepulcro, acham que eles estavam a 50 km de distância? Ou eles eram grandes maratonistas ou grandes sprinters, né? Mas não, eles estavam perto. Eles estavam ali perto da zona. Então, Jesus morreu, mas Jesus não morreu e não nos deixou sozinhos. Deus estava perto. E nós precisamos entender que se a Bíblia diz que Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, não quer dizer que apesar do tempo existir para que as coisas aconteçam, isso não quer dizer que Deus não esteja perto, porque Ele está. Ele está perto. Salmo 34, 17 diz assim: suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Suplicam os justos, dia 1, suplicam os justos e Deus ouve e liberta de todas as aflições. Agora, Deus liberta no momento, pode acontecer, mas e quando não acontece? Temos que ficar à espera do dia quê? Do dia 3. E entre o dia 1 e o dia 3, a gente tem o dia 2. 18. Perto está o Senhor. O Senhor está aqui? Perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Ainda que a gente passe na nossa vida muitas vezes pelo dia 1, Deus está perto dos que têm um coração quebrantado, mesmo que o seu espírito esteja abatido. Deus está perto. Uau, isto é fantástico. Versículo 20. O Senhor preserva-lhe todo o ser, e nem um osso sequer é quebrado. Faz sentido, porque Jesus tinha que morrer, porque a Bíblia diz que os seus ossos não seriam quebrados. Porque na altura, quando alguém morria na cruz, para que a morte fosse menos dolorosa, eles partiam as pernas e eles sucumbiam ali. Mas Jesus morreu antes disso, para que as suas pernas não fossem partidas, porque assim estava profetizado. Então não é de estranhar que o salmista diga: uau, Deus não permite que os justos que são dele, que tenham um coração quebrantado e que o buscam e que o invocam, não é de admirar que os seus ossos não sejam quebrados. Claro que não. Porquê? Deus está perto. Então, Deus está perto. Segundo aspecto do dia 2, Deus está a trabalhar.
Agora vocês podem dizer assim, Deus está a trabalhar, então mas o dia 2 era o dia do sábado, que Deus tinha instituído como o dia do Senhor e Deus estava a trabalhar no dia 2, no seguimento daquilo que Ele tinha prometido e tinha ordenado, que o sábado era dele, o sábado era o dia, o 7º dia era o dia do Senhor, mas a gente não se pode esquecer que haviam ali 5 horas entre as 15 e as 20. E a Bíblia diz que para Deus um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Então o que é que vocês acham que Deus não pode fazer em 5 horas? Muita coisa. Ainda que Deus tivesse descansado no dia 2, aquelas 5 horas foram suficientes para Deus fazer tudo o que era necessário com Cristo e em Cristo para a nossa vida. Então, se vocês pensam que Deus está quieto, Deus não está quieto, Deus está a trabalhar. Quando Adão e Eva foram feitos e toda a criação, Deus disse que no 7º, tudo era bom, mas no 7º dia Deus descansou. Agora eu faço uma pergunta, Adão e Eva tinham acabado de chegar, acham que eles precisavam de descanso? Eles foram feitos, estavam cansadíssimos de terem sido feitos e então eles tinham que descansar ao 7º dia. Não. A criação precisava de descanso? Não. Deus precisava descansar? Não, Deus não se cansa. Agora vocês precisam perceber uma coisa muito interessante. É que Deus instituiu o sábado, o 7º dia para descansar, mas nem é para nós descansarmos. Quando nós tomamos a ceia, que vamos fazê-lo hoje, quando nós tomamos a ceia para quê? Para nos lembrarmos que os símbolos representam o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Quando Deus instituiu o 7º dia para descansar, o que é que Deus estava a dizer? O 7º dia é para mim. Por isso faz-me confusão porque é que as pessoas num domingo não vão à igreja. Porque em última análise, o domingo não é para nós descansarmos. É para nós o consagrarmos a Deus e darmos a Deus esse dia. Tanto é que a Bíblia diz para nós santificarmos esse dia para o Senhor. Ele é importante mais para Deus. E quando Deus instituiu o 7º dia de descanso, Deus estava a dizer, esse dia é para vocês virem à minha presença e adorarem o meu nome, e louvarem o meu nome, e exaltarem o meu nome, e engrandecerem o meu nome, e lembrarem-se das coisas boas que eu faço, das coisas maravilhosas que eu vos trago. Esse é o objetivo do dia do descanso. E digo-vos uma coisa, se nós na igreja, ao domingo, tivéssemos celebração das 8 da manhã até às 8 da noite e nós ficássemos na igreja essas 12 horas, era de Deus. Porque o dia do descanso é do Senhor. O que quer dizer que é muito complicado para mim perceber porque é que a gente no domingo muitas vezes não vai à igreja. Porque o dia é dele. Pastor, mas nós vamos também eu posso fazer as coisas na minha casa. Podes sim, Senhor. Mas onde é que Deus ordena a bênção? É na tua casa. Ela está lá. Mas há coisas que Deus ordena na vida dos seus filhos quando eles se juntam como família para adorar a Deus. E há bênçãos que a igreja perde porque não se ajunta. Então Deus aqui estava a ser específico. Vamos tirar o 7º dia para vocês se lembrarem de que eu existo e que esse dia é meu, é para mim. Então Deus está a trabalhar. Mas Deus trabalha para aqueles que o buscam. Agora olhem. Querem algumas pistas daquilo que Deus estava a fazer? Se nós formos Efésios no capítulo 4, leiam o Efésios 4 todo. A gente já leu muitos versículos desse capítulo. Mas Efésios 4 diz que aquele que ascendeu ao céu, e está a falar de Jesus, foi o mesmo que desceu às profundezas da terra. Logo, significa o quê? Que este Jesus, que quando ressuscitou e depois ascendeu ao céu, foi o mesmo Jesus que naquele momento em que nós podemos perguntar onde estava Deus, foi nesse exato momento em que Jesus desceu às partes profundas da terra para conquistar para nós a salvação, a cura, a libertação, trazer-nos da morte para a vida, das trevas para a luz. Nós podemos pensar que naquele momento em que Jesus está morto, nada aconteceu e onde é que estava Deus? Deus estava a providenciar para a nossa vida
tudo aquilo que seria necessário a partir do momento em que nós aceitássemos Jesus na nossa vida. Então, Deus estava a trabalhar ou não estava a trabalhar? Estava a trabalhar. Por um bem maior e por uma causa maior. Sabem qual? A nossa. A minha vida e a tua vida. Colossenses no capítulo 2 diz que Jesus, quando morre na cruz, ele pega no escrito de dívida que tinha sido lançado contra a vida de todo o ser humano. E a palavra de Deus diz que Jesus na cruz do Calvário pega nesse escrito de dívida e o crava na cruz. Por isso é que quando nós pensamos naqueles pregos que foram cravados nas mãos e nos pés de Jesus, o que é que esses pregos estavam a fazer? Estavam a cravar na cruz esse escrito de dívida que o inimigo tinha contra as nossas vidas. E a Bíblia diz de que ele lavrou, ou seja, ele redigiu a tal regeneração que a gente falou há uns domingos atrás em 1 de Pedro. Ele reescreveu um escrito de vida sobre a nossa vida quando Jesus desceu às partes profundas da terra e nos trouxe para nós livramento. Então, no tempo em que parece que tudo está em silêncio, Deus está a trabalhar. Ele não só está perto, como Ele está a trabalhar. Eu sei que às vezes nós dizemos, eu não consigo ver Deus nisto. Eu tenho dificuldade em perceber como é que Deus me vai safar desta. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que Deus me vai levar daqui para ali. Mas querido, lembra-te, Deus está perto e Deus está a trabalhar. Amém? E depois, terceiro aspecto, Deus está no controle. É óbvio. Se Ele está perto e se Ele está a trabalhar, então Ele está no controle. Ou vocês acham que esta pandemia que chegou nesta altura não veio com propósitos? Veio com propósitos. Veio só para destruir? Ele veio, infelizmente, para destruir. Para causar morte também. Também tem o seu lado negativo. Mas, e vocês sabem que eu sou muito otimista. Eu gosto de ver todo o lado positivo, mesmo de uma situação negativa. E nós podemos tirar coisas positivas desta situação negativa. Ou vocês acham que Deus não está nestas coisas? Ou vocês acham que Deus não é justo o suficiente e não se cansa, entre aspas, da maldade do homem? Tanto se cansou que Deus também trouxe um dilúvio sobre a terra quando estava cansado da maldade da humanidade. Acham que Deus não pode fazer isso hoje? Pode. Não vai fazer com água, porque Ele disse que não fazia. Mas Deus pode ou não pode fazer? Pode. Espera, pastor, mas Deus pode permitir que esta pandemia tenha vindo. Sim, alguma vez vocês pararam para pensar que esta pandemia também podia ter sido causada pelo próprio Deus? Se a gente for a Joel, não encontra Deus a dizer que Deus assolou o povo de Israel por causa do pecado dele, e o que é que Deus fez? Trouxe 4 pragas de gafanhotos. Deus não disse que foi o diabo que trouxe. Deus não disse que foi o homem o que trouxe. Deus disse que Ele próprio tinha trazido julgamento sobre o povo. Então acham que Deus não pode trazer julgamento hoje sobre o povo? Pastor, então o pastor está a dizer que foi Deus que trouxe? Não, estou a dizer que é possível. Assim como eu estou a dizer que também é possível que Deus tenha permitido para que muitas outras coisas possam acontecer a partir daqui. Mas que Deus tem o controle das coisas? Tem. Tem. Ou vocês acham que Deus não tem o controle disto? Olhem, Gênesis 50, versículo 20. E isto fala de uma exemplar misericórdia de José. Agora, José era uma figura, uma tipologia de Jesus Cristo ou não? Sim. Então, quando este capítulo fala acerca de uma misericórdia exemplar que José tinha, também é um reflexo da misericórdia exemplar que Jesus teve na nossa vida e que Deus teve para connosco. E olhem o que diz: o mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos. José estava a falar o quê? José tinha sido vendido pelos irmãos, José tinha ido como escravo para o Egito, José passou as passas do Algarve naquele país, naquela nação, esteve no cárcere, foi preso, foi humilhado, foi enxovalhado, teve muitos anos escondido, ou seja, ninguém se lembrou dele, mas em algum momento Deus sabia qual o tempo debaixo do céu em que Deus tinha que o levantar para que ele fosse o número 2 da nação mais próspera e da maior nação daquele tempo.
E quando José se encontra com os irmãos, é quando ele tem esta expressão. Esta expressão foi para os irmãos. E olhem, nós já nem estamos a falar de pontos entre as pessoas, mas reparem como a ponte existe sempre em tudo o que a gente lê. E José diz: o mal que tinhas a intenção de fazer, eu sei que vocês tinham preparado contra a minha vida mal. Mas eu quero dizer-vos que Deus pegou nesse mal e transformou-o em bem na minha vida. É por isso que a Bíblia diz: Deus pega na maldição lançada contra uma pessoa e transforma-a em quê? Em bênção. Então José tem esta expressão para os seus irmãos e diz: a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos. Qual era o fim a cumprir-se diante dos olhos naquele tempo? Salvar a vida de um povo numeroso. Escutem, a pandemia que nós estamos a viver hoje é um ato de misericórdia de Deus para a nossa vida que o temos, para que nos cheguemos mais a Ele. E é um ato de misericórdia para aqueles que não têm Deus na vida, para se reconciliarem com o Criador, porque o tempo do fim está aí. Quando eu digo Deus está no controle, Deus está no controle. E este é um momento em que Deus estende a sua misericórdia para os que são seus filhos e para os que não são seus filhos, para se reconciliarem com o Criador. A gente está a viver um tempo de misericórdia. Eu faço uma pergunta: durante o tempo de quarentena, quantos de nós buscaram Deus a sério? E vou fazer outra questão: durante o tempo de quarentena, quantos de nós buscaram menos Deus do que antes do tempo de quarentena? Não é para responderem. Deus deu a oportunidade aos seus filhos durante a quarentena de nos aproximarmos de Deus. Quantos o fizeram? Não se admirem se nós tivermos no futuro próximo muita gente cristã que se diz filho de Deus, que vê outros prosperarem de uma forma incrível e Deus a usá-los de uma forma incrível. E eles dizem: mas não acontece comigo, porquê? Porque se calhar durante o tempo de quarentena houve muita gente que se chegou a Deus e houve outros que não quiseram saber disso. Assim como hoje ainda há muita gente que busca Deus, mas há muita gente que continua a não buscar. E estou a falar de gente que diz que é de Deus. Então Deus está a estender nestes tempos a sua misericórdia sobre a nossa vida e sobre quem não tem. Agora, a misericórdia de Deus que é estendida sobre quem não o tem, como é que essa misericórdia se torna visível? Por aqueles que o têm e que precisam ser pontos entre aqueles que não têm com Deus. Então Deus está no controle das coisas que acontecem na nossa vida, está. E por último, Deus está a estender misericórdia sobre quem o quer. Deus está a estender a sua misericórdia sobre quem o quer. Queridos, tudo isto aconteceu no dia 2. Pastor, mas isso não está escrito. Sim, mas a gente consegue perceber o que aconteceu pelas passagens que a gente leu. E todos nós temos dias 2 na nossa vida, muitas vezes. Muitas vezes. Todos nós somos muitas vezes assolados com o dia 1, o dia da perseguição, o dia da injúria, o dia da humilhação, o dia da dificuldade, o dia da tempestade, o dia das barreiras que se levantam, o dia das montanhas que se deparam connosco à nossa frente, o dia do tempo difícil, o dia em que somos despedidos, o dia em que um ente querido morreu, o dia em que o dinheiro acabou, é que nem é escasso, acabou mesmo. O dia em que nós não conseguimos fechar negócio, o dia em que nós não conseguimos ter entendimento com a nossa esposa, o dia em que nós descobrimos que nós não sabemos nada dos nossos filhos. O dia 1 acontece na nossa vida muitas vezes, mas nós também temos a promessa de Deus de que o dia 3 também chega. Mas nós precisamos entender que entre o dia 1 e o dia 3 existe um dia 2, onde nós precisamos perceber que Deus, ponto 1, está perto, ponto 2, em que Deus está a trabalhar em nosso favor, ponto 3, em que Deus está no controle, ponto 4, em que Deus estende a sua misericórdia para todos aqueles que o querem, sejam eles salvos ou não salvos. E eu vou terminar com Salmos no capítulo 30 e versículo 4, e diz assim: cantai louvores ao Senhor. Cantar louvores, pastor, no dia 1 é muito difícil. Experimenta cantar louvores no dia 1 e tu vais ver como o dia 3 chega depressa.
Quantas passagens na Bíblia a gente encontra em que louvar Deus trouxe livramento? Se calhar uns mais rápido, outros mais devagar, mas trouxe. Ou vocês acham que Jesus também não cantou? Quando Jesus tomou a última ceia com os discípulos, a Bíblia diz que quando eles terminaram a ceia, eles cantaram hino de louvor. Sabem que hinos de louvor eram aqueles? Um dia deste a gente fala acerca disso. Havia um conjunto de salmos, e ainda hoje há um conjunto de salmos que enaltecem Deus. E aquele conjunto de salmos ainda hoje é cantado no povo judaico, ainda hoje o canta quando tomam a ceia. Porque são salmos que enaltecem e engrandecem Deus, o Criador de todas as coisas. É por isso que nós aqui cantamos músicas que enaltecem Deus. A gente não canta aqui músicas que falam de nós. A gente não canta aqui músicas que, se eu estou triste, vamos cantar uma música que fala de tristeza. Não, porque a gente vai ficar mais tristes ainda. Nós cantamos músicas que enalteçam Deus. E quando nós estamos a ministrar ao vosso coração, nós adoramos Deus durante essa ministração. Porque o que a gente quer é chegar ao coração de Deus e estabelecer o trono dele através do louvor e da adoração no nosso meio, porque a Bíblia diz que isso acontece quando nós o louvamos. Então, quando Jesus tomou a ceia, ele cantou com os discípulos os mesmos hinos que ainda hoje o povo judaico canta quando toma a ceia. Que canções são essas e que salmos são esses? Um dia destes eu vou-vos dizer quais são. Porque eles são três conjuntos de salmos diferentes. Okay? E isso dá uma pregação. Então, eles cantavam esses salmos. Salmos que enalteciam Deus. Então, no tempo e Jesus sabia ou não que ia ser crucificado? E Jesus sabia ou não que ia padecer? Mas ele louvava ou não louvava o seu Pai? Agora, cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Dar graças a Deus no dia 1 é muito complicado. Pastor, eu vou agradecer no dia 1 a Deus como? Agradece pela tempestade. Eu vou agradecer pela tempestade, sim. Deus, obrigado por esta tempestade, porque eu vou sair dela. Obrigado por esta tempestade, porque eu vou crescer com ela. Obrigado por esta tempestade, porque eu vou amadurecer com ela para poder ensinar outros e para poder conduzir outros que vão passar pelo mesmo. Obrigado, Deus, por esta tempestade, porque no meio desta tempestade eu me vou aproximar mais de Ti. Obrigado, Deus, por esta dificuldade, porque no meio desta dificuldade eu vou continuar a louvar o Teu nome. Obrigado, Deus, porque no meio desta tristeza Tu continuas a ser a minha alegria e não é a tristeza que me move, mas o facto de eu ser chamado Teu Filho. Agradecer a Deus no dia 1. Pois sua fúria dura um só instante. A fúria de quem? De Deus. Pois a sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. Olhem, este salmo fala de duas coisas muito interessantes. A primeira é que nós podemos passar pelo dia 1 através de duas coisas. Por alguma coisa que é alheia à nossa vida e que está fora do nosso alcance e da qual nós não temos culpa nenhuma, e dia 1 que pode chegar à nossa vida pelas nossas más ações e más escolhas. Quando as más ações e as más escolhas são a razão do nosso dia 1, isso significa que a fúria de Deus chegou, mas ela vai durar um instante, porque também as suas misericórdias vêm logo no dia seguinte. Mas no meio destas duas coisas, Deus está perto, Deus está a trabalhar, Deus está no controle e Deus está a estender a sua misericórdia. E depois temos a outra parte. O pranto pode durar uma noite. Que pranto é este? É o pranto das coisas que nós não temos culpa nenhuma. Mas a alegria nasce ao romper do dia. Porquê que é ao romper do dia que a alegria nasce? Porque o romper do dia para os judeus era o quê? E para o povo de Israel era o quê? Porque isto do pôr do sol já vem desde Gênesis. Porquê que era o romper do dia? Era o romper do dia porque é logo a seguir às 20 horas. É logo ali naquele momento de transição. Uau! Então, a fúria de Deus pode vir num instante porque nós metemos os pés pelas mãos, mas as suas misericórdias também vêm no dia seguinte. A tristeza pode vir à nossa vida por causa de situações das quais nós não temos culpa nenhuma, mas a alegria vem ao romper do dia. Querido, podemos passar amanhã pelo dia 1. Podemos passar daqui a um ano pelo dia 1. Podemos passar daqui a 6 meses pelo dia 1.
Mas a gente tem sempre um dia 3 para alcançar. Sempre. 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 Porque Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado e são contritos no seu espírito. Mas entre o dia 1 e o dia 3 existe sempre um dia 2. E nesse dia 2 é quando nós precisamos ter fé, confiança e esperança de que Deus está perto, de que Deus está a trabalhar, de que Deus está no controle e de que a sua misericórdia se estende sobre nós. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos orar, mas antes de orar eu gostava de cantar.